Você acreditaria se eu dissesse que o governo dos Estados Unidos financiou experimentos secretos para controlar a mente das pessoas usando drogas, tortura e lavagem cerebral? Isso não é ficção científica, é história real. O projeto existiu, foi chamado de MKUltra e as consequências ainda ecoam até hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. O projeto MKUltra foi um dos programas mais secretos e controversos da CIA. Durante décadas, ele foi tratado como teoria da conspiração, até documentos secretos serem revelados e confirmarem tudo. O objetivo? Criar técnicas de controle mental, interrogação forçada e manipulação psicológica. O problema? Eles usaram pessoas reais como cobaias. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens do projeto, nos métodos absurdos que foram usados e nas consequências que ainda hoje assombram vítimas e governos. Mas cuidado, algumas revelações são difíceis de engolir. Tudo começa em um dos períodos mais tensos da história moderna, a Guerra Fria. O medo de que soviéticos e chineses estivessem desenvolvendo técnicas de controle mental levou a CIA a criar um programa secreto e ambicioso. Em 1953, nascia o projeto MKUltra, aprovado pelo então diretor da agência, Allen Dulles, e conduzido por um homem que poucos conhecem, mas que foi responsável por algumas das experiências mais perturbadoras da história americana, o químico Sidney Gottlieb. A missão era clara: explorar os limites da mente humana, descobrir como manipulá-la e usá-la como arma. Para isso, foram mobilizadas dezenas de instituições, universidades renomadas, hospitais psiquiátricos e até prisões. Tudo sob camadas de sigilo e contratos disfarçados. O mais chocante, milhares de pessoas participaram dos experimentos sem nem saber. Estudantes achando que estavam em pesquisas científicas, pacientes mentais internados contra a vontade e até soldados em treinamento foram usados como cobaias humanas. LSD, drogas sintéticas, hipnose, privação sensorial e técnicas de lavagem cerebral eram aplicadas com um único objetivo: quebrar a mente para depois reprogramá-la. O que começou como paranoia estratégica logo se transformou em um pesadelo ético, onde o valor da vida humana era descartado em nome de um poder invisível, o poder de controlar pensamentos. As técnicas usadas no MKUltra não parecem saídas de um laboratório científico, parecem tortura. E, de fato, eram. Os cientistas por trás do projeto acreditavam que, para reprogramar a mente humana, era preciso primeiro destruí-la. Um dos métodos mais usados era a combinação de LSD com hipnose, aplicada de forma forçada em pacientes que nem sabiam que estavam sendo drogados. Em muitos casos, essas pessoas eram mantidas em salas isoladas, expostas por dias a gravações repetitivas enquanto estavam sob efeito de alucinógenos potentes. Algumas ouviam a mesma frase milhares de vezes, em sessões que duravam semanas. Outro método comum era a privação sensorial. A vítima era colocada em tanques escuros, sem som, sem luz, sem contato humano, até a mente começar a colapsar. Em hospitais canadenses financiados pela CIA, pacientes recebiam eletrochoques intensos e drogas que os colocavam em coma por dias, como parte de um tratamento experimental que prometia curar distúrbios mentais. Mas talvez o caso mais emblemático seja o de Frank Olson, cientista da própria CIA. Sem saber, ele foi dopado com LSD durante uma reunião com colegas. Dias depois, morreu ao cair do 10º andar de um hotel em Nova York. Oficialmente foi um suicídio, mas investigações posteriores sugerem que ele poderia ter sido assassinado para evitar que revelasse os horrores do projeto. Essas técnicas não buscavam cura nem avanço médico, buscavam o controle absoluto sobre a mente, e as cicatrizes disso ainda permanecem vivas em quem sobreviveu. Durante quase 2 décadas, o projeto MKUltra operou nas sombras, longe dos olhos do público e até mesmo de muitos membros do próprio governo. Os documentos eram cuidadosamente arquivados em locais secretos, os experimentos rotulados com nomes genéricos e os participantes silenciados ou desacreditados. Mas essa muralha de sigilo começou a ruir nos anos 1970, quando uma série de denúncias internas e vazamentos chamou a atenção da imprensa e do Senado dos Estados Unidos. Em 1973, em um movimento desesperado para encobrir o escândalo, o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição da maioria dos arquivos do MKUltra. Mais de 90% dos documentos foram incinerados. Ainda assim, cerca de 20.000 páginas escaparam do apagamento, encontradas por acaso em um arquivo de despesas burocráticas. Esses fragmentos, somados a depoimentos de ex-agentes e vítimas, formaram o estopim para uma investigação histórica. O Comitê
Dossiê Church, criado pelo Senado em 1975. Foi essa investigação que finalmente trouxe o MKUltra à luz pública. O país ficou em choque ao descobrir que seu próprio governo havia conduzido experimentos com drogas psicoativas, tortura e manipulação mental em cidadãos comuns. As audiências revelaram um sistema onde os fins justificavam qualquer meio, mesmo os mais inumanos. E embora a CIA tenha admitido parte das ações, poucos foram punidos. As vítimas, em sua maioria, nunca receberam indenização adequada. O MKUltra deixava, assim, não apenas um rastro de traumas e destruição, mas também uma pergunta sem resposta. Quantos outros segredos ainda estão sendo mantidos a 7 chaves? As cicatrizes deixadas pelo MKUltra não desapareceram com o fim do projeto. Pelo contrário, elas se espalharam silenciosamente ao longo das décadas. Centenas de pessoas que passaram pelos experimentos carregaram traumas profundos, distúrbios psicológicos e perdas irreparáveis. Algumas vítimas relataram amnésia permanente, alucinações recorrentes, surtos de pânico e até a destruição completa de suas identidades. Houve casos em que pais foram separados de seus filhos durante os testes, sem saberem o que estava sendo feito. E o mais estarrecedor, muitos deles nunca souberam que haviam participado do projeto. Além disso, o legado do MKUltra influenciou técnicas modernas de interrogatório utilizadas por agências de segurança ao redor do mundo, inclusive nas prisões de Guantánamo, onde métodos de privação sensorial e desorientação foram amplamente adotados. A cultura popular também absorveu essas histórias. Séries como Stranger Things, filmes como O Protocolo de Bourne e até teorias envolvendo celebridades manipuladas fazem referência direta aos experimentos do MKUltra. O projeto virou um símbolo sombrio do que acontece quando o poder opera sem limites, quando a ciência é usada não para curar, mas para controlar. E mesmo com a exposição dos documentos e os pedidos de desculpas formais, o sentimento de impunidade ainda persiste. Afinal, se um experimento como esse foi real, quem pode garantir que não existam outros ainda mais avançados acontecendo neste exato momento, apenas sob outro nome e protegidos por um novo sigilo? No auge da investigação, uma verdade brutal veio à tona. O MKUltra não foi um erro isolado, nem um desvio ético cometido por alguns agentes fora de controle. Ele foi um projeto sistemático, financiado, autorizado e operado pelas mais altas esferas do governo norte-americano. O clímax dessa história não está apenas nas vítimas dopadas, nos documentos queimados ou nas técnicas bizarras de controle mental. Está na revelação de que tudo isso foi considerado justificável em nome da segurança nacional. O experimento MKUltra mostrou que, quando o medo domina, até mesmo democracias estão dispostas a sacrificar seus próprios cidadãos. E o mais perturbador, por mais que boa parte dos arquivos tenha sido destruída, o que restou é suficiente para confirmar que o buraco era muito mais fundo do que imaginávamos. Muitas vítimas foram silenciadas, outras desacreditadas, e algumas sequer sabem que foram manipuladas. Isso levanta uma questão inquietante. Se a verdade sobre o MKUltra só veio à tona por acaso, quantos outros projetos secretos continuam escondidos nas sombras? O verdadeiro impacto do MKUltra vai além das vítimas. Ele reescreve os limites entre governo e moralidade, entre ciência e tortura, entre segurança e manipulação, e nos deixa com uma certeza inquietante. A linha entre realidade e conspiração é muito mais tênue do que nos fazem acreditar. O experimento MKUltra não é apenas uma mancha no passado dos Estados Unidos, é um alerta vivo. Ele nos mostra como instituições poderosas podem ultrapassar todos os limites éticos quando operam nas sombras, usando o medo como justificativa e o silêncio como escudo. Por quase 20 anos, homens e mulheres comuns foram manipulados, drogados e destruídos em nome de um suposto bem maior que nunca foi claramente definido. E quando a verdade finalmente veio à tona, as respostas não foram suficientes. Os culpados não foram punidos e as vítimas ficaram esquecidas. Mais do que um capítulo sombrio da história, o MKUltra serve como um espelho de tudo que ainda pode estar acontecendo hoje, sob novos nomes, novas tecnologias e com métodos ainda mais sofisticados. A pergunta que fica não é mais, será que isso aconteceu? Mas sim, o que mais está sendo escondido? Se você chegou até aqui, é porque está pronto para continuar questionando, investigando e buscando as verdades que muitos preferem esconder. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem precisa abrir os olhos, porque o passado pode estar muito mais presente do que imaginamos, e entender isso é o primeiro passo para não sermos manipulados novamente.